A paz do Senhor Jesus, que maravilha! Mais um sábado de bênção, mais um sábado de vitória, mais um sábado de unção, mais um sábado de alegria, mais um momento especial com você. O programa Minha Esperança tem o propósito de abençoar a sua vida, de abençoar a sua casa, de levar até você uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra sadia, uma palavra transformadora, uma palavra regeneradora. E hoje eu estou aqui com uma palavra muito especial para ministrar o seu coração, uma palavra que eu tenho certeza vai falar muito forte na sua vida. E eu quero te convidar para ler comigo um texto da palavra de Deus que a gente vai usar como base neste programa, exatamente para transmitir aquilo que está no nosso coração, no coração de Deus, para o seu coração, para a sua vida. Eu te convido a meditar comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o versículo de número 36. Esse texto é um texto que fala exatamente de um momento em que os apóstolos, principalmente Pedro, eles foram presos. E quando os apóstolos foram presos, eles foram levados até o Sinédrio. E qual era o objetivo ali do Sinédrio? O objetivo dos fariseus, dos saduceus, era exatamente calar a voz dos profetas, era impedir que o evangelho fosse pregado. E interessante, queridos, que quando trouxeram os discípulos, primeiro colocaram eles numa prisão, ficaram presos, e diz a Bíblia que aquela prisão recebeu uma visita ilustre do anjo do Senhor, que aqueles cárceres se abriram e os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor foram libertos. E eles não pararam de pregar o evangelho, não pararam de anunciar o nome de Jesus, não, eles estavam desobedecendo a homem, desobedecendo a lei dos homens, mas diante de uma observância muito maior, que é de obediência à lei de Deus. E preso como eles foram de fato, eles naquela noite receberam esta visita ilustre do anjo do Senhor, saíram da cadeia e voltaram a pregar o evangelho. E alguns que perseguiam os discípulos, reuniram então o Sinédrio, trouxeram eles novamente, proibindo eles de pregar o evangelho, mas não tem jeito. Quem anuncia Jesus, quem prega o evangelho, quem realmente tem paixão pelas almas, quem realmente tem propósito com Deus de anunciar o evangelho de Jesus, possa vir qualquer tipo de perseguição, ele não deixa, não para de anunciar o evangelho do Senhor. E um homem muito inteligente naquela época, chamado Gamaliel, ele que era um senhor da lei, ele que era um dos chefes dos fariseus, ele que era um homem muito importante, um homem era considerado como o mais sábio daquela época. Esse Gamaliel reuniu o Sinédrio com um propósito de calar, não é, a voz do evangelho. Eles queriam que parassem de pregar em nome de Jesus, mas como eles foram vencidos pela persistência dos apóstolos, que não paravam de pregar, não paravam de anunciar, cristãos eram mortos, cristãos eram jogados na arena, cristãos eram perseguidos, mas eles não pararam de pregar o evangelho. Quanto sangue foi derramado, quanta dificuldade, mas eles não deixaram de anunciar. Então Gamaliel teve uma ideia, e ele reuniu o Sinédrio, chamou os apóstolos, e olha o que está nesse capítulo, Atos 5, a partir do 35. E disse-lhe: varões israelitas, tende cautela ao respeito do que vocês estão para fazer a estes homens. Quem estava falando isso aqui era Gamaliel. Gamaliel estava fazendo um pedido de cautela para a decisão que eles iam tomar em relação aos discípulos, inclusive Pedro. Porque algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser ele alguém, o qual se ajuntou um número de homens quase 400. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Então Gamaliel começa a sua fala dizendo: olha, levantou Teudas, junto com ele 400 homens e não deu em nada. Teudas morreu, acabou a igreja de Teudas e não deu em nada nisto. E ele continuou dizendo: depois se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e agregou o povo após si. Mas também este pereceu, e todos aqueles que lhe obedeciam foram dispersos. Então Gamaliel estava dizendo: olha, Teudas levantou, um grupo se reuniu com ele e não deu em nada. Judas se levantou, um grupo se levantou com ele e também não deu em nada. E agora, esses homens
deixa eles ir. Porque se esta obra for de homens, ela se desfará. Olha o que Gamaliel está dizendo aqui. Se for de homens, se desfará. Mas se a obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não seja achado combatendo contra Deus. Querido, realmente Gamaliel aqui ele demonstra bom senso, sabedoria, coerência, temor de Deus. Ele demonstra realmente uma preocupação em que ele não queria estar contendendo com Deus, lutando contra Deus. Se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Então, por aqui a gente tem uma ideia de um princípio. Aquilo que é de Deus, permanece. Aquilo que não é de Deus, isso se dissipa, se desfará, né? Não dá em nada. Esta é a teoria de Gamaliel. Mas acontece que o que o Gamaliel não sabia é que, ainda que o líder desta religião, deste movimento, né? O líder, ele já estava morto, Jesus havia morrido. E de fato, querido, quando o líder de uma religião, de um movimento, ou líder de uma igreja morre, a tendência é de haver um esfriamento, é de haver realmente uma dispersão. O próprio Jesus falou sobre isso, né? Quando ele morreu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. O que Gamaliel não sabia é que o líder desta religião, como assim podemos chamar, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, querido, o que os discípulos estavam pregando e eles estavam sendo proibidos de pregar era sobre o nome de Jesus. E quando realmente Jesus morreu, os discípulos não deixaram de pregar o Evangelho, não deixaram de anunciar Jesus, não deixaram de pregar com ousadia a palavra de Deus. Agora, é bem verdade que alguns dos discípulos tiveram dificuldades. Quando o seu líder morreu, alguns deles ficaram até desanimados. Basta nós olharmos para o que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lá você vai encontrar dois desses discípulos. Interessante que o texto, lá no versículo 13, fala assim, capítulo 24, versículo 13: eis que dois dos discípulos ia para uma aldeia chamada Emaús. A palavra Emaús no original é águas quentes. Então eles iam para a sua aldeia, eles vinham de Jerusalém, ou seja, Jesus estava aqui nesse ponto e Jesus tinha morrido. E eles estavam retornando para a sua casa. Talvez esses dois discípulos morassem em Emaús. Eles estavam voltando para casa, voltando para o convívio da sua casa. E o texto nos realmente faz refletir, porque é um texto muito interessante. Então eles estavam voltando para Emaús, que distanciava 60 estádios, ou seja, aproximadamente 12 quilômetros, um dia de caminhada. E aqueles dois discípulos iam caminhando, conversando entre si, falavam das coisas que estavam acontecendo, desesperados, né? O caminho de Emaús aqui é o caminho de retorno, é o caminho de volta. Tem muita gente que está no caminho de volta, voltando para o Egito, voltando para o mundo, voltando para a sua casa e esquecendo da sua missão, a missão de pregar o Evangelho. Esses dois discípulos aqui, a Bíblia relata mais aqui à frente o seu nome. Um era Cleopas e o outro, a Bíblia não diz qual é o nome do outro. Alguns entendem que era Lucas e tal, mas a Bíblia não relata o nome do outro. Mas Cleopas e o seu companheiro, eles estavam caminhando. E ocorreu que enquanto eles falavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus, aqui, querido, Jesus estava já em um corpo glorificado. Ele havia morrido, mas ressuscitou. E já estava aqui em um corpo glorificado. E Jesus se aproximou dele e começou a caminhar com eles, começou a conversar com eles, começou a perguntar, né? Um ao outro eles perguntavam entre si sobre Jesus, né? E agora, o que aconteceu? O que nós vamos fazer?
Olha que no caminho de volta, no caminho de Emaús, surgem tantas perguntas, surgem tantas dúvidas, né? E quem sabe você hoje está aí também se perguntando, meu Deus, será que eu não estou voltando? Será que eu não estou no caminho de Emaús? Será que eu não estou deixando de lado a minha missão? Será que eu não estou deixando de lado a minha chamada? Será que eu não estou cumprindo o meu papel? Deus me chamou para uma obra, Ele disse que estaria comigo. E será que eu não estou sendo negligente com a minha chamada, com a minha responsabilidade? Olha o que aconteceu com esse discípulo. Eles estavam no caminho de volta, no caminho de casa. E de repente, eles perguntavam um ao outro, mas a Bíblia não diz que um respondia para o outro. Estavam sem respostas. E eles começaram a conversar, se revelar e olhar e falava da dificuldade. Mas o texto diz que os seus olhos deles estavam embargados e não conheceram Jesus. Querido, aqui nos faz compreender uma coisa. Tem muita gente que está no caminho de Jesus, andando com Jesus, pregando Jesus, mas não conhecem realmente Jesus. Conhecem as teorias de uma religião. Conhece os dogmas de um movimento, mas não conhecem realmente Jesus. E a prova é que esses dois discípulos aqui, eles andavam com Jesus. Eles andaram durante quase 3 anos com Jesus, mas não o reconheceram. E não adianta você dizer, mas é porque Jesus estava em um corpo glorificado. Realmente estavam. Estava em um corpo glorificado, mas aqueles discípulos não puderam conhecer o seu mestre. E diz o texto que de repente eles dialogavam entre si, né? E enquanto caminhava, e Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Por que essa tristeza está invadindo o coração de vocês? E eles se detiveram. E um deles, chamado Cleopas, respondeu e disse, tu és o único recém-chegado, né, a Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm ocorrido esses dias? Ele perguntou. E Jesus responde, que coisas? Quais coisas? Eles disseram, as coisas relacionadas ao Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus. Querido, olha a colocação desses discípulos. Eles estavam dizendo que ele foi, ou seja, eles não criam nem ao menos na palavra de Deus, quando Jesus disse que ressuscitaria ao 3º dia. Esses discípulos estavam tão decepcionados. O caminho de Emaús fazia tanto mal para eles, que eles estavam tão decepcionados que esqueceram até o caminho do céu. Eles não lembraram do que Jesus havia dito, que no 3º dia ressuscitaria. Olha, querido, que Jesus começa então a conversar com eles. E como príncipe dos sacerdotes, os nossos governantes entregaram Jesus, ele foi condenado à morte, ele foi crucificado, e começaram a contar para Jesus, e nós esperávamos que ele fosse o remidor, esperávamos que ele fosse o nosso líder, esperava que ele fosse o nosso líder político, que ele fosse causar uma revolução e tal. Eles começam então a explicar que eles esperavam algo muito maior de Jesus, querido. E eles falam aqui que certas mulheres dentre nós deixaram assombrado, as quais ao amanhecer foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinha visto uma visão e anjos quais disseram que ele vive. Olha aqui que eles não foram capazes nem ao menos de crer no testemunho daquelas mulheres que disseram que Jesus havia ressuscitado. Se eles fossem capazes de crer, eles não estavam voltando o caminho de casa, eles não estavam voltando para Emaús, eles estavam sim em Jerusalém, como disse Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles teriam ficado em Jerusalém, aguardando o revestimento de poder do alto, mas eles saíram de Jerusalém, voltaram para Emaús. Querido, se Deus te fez uma promessa, fique na dispensação de Deus. Se Deus te falou, fique aqui, aguarde a minha ordem, aguarde o meu revestimento, aguarde o meu poder na sua vida. Não saia da presença de Deus, não se distancie do propósito de Deus em sua vida. Fique lá, aguarde até que Deus te dê uma ordem, até que Deus lhe dê uma palavra. E olha que coisa interessante, Cristo então começa a repreender esses discípulos. O texto no versículo 25 diz, então Jesus lhe disse, ó insensatos, tardios de coração para crer em tudo quanto os profetas falaram. E diz o texto que Jesus começou a falar, desde Moisés, todos os profetas, ia lhes interpretando em todas as escrituras as coisas referentes
a Ele mesmo. Querido, quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando, o que Jesus falou para aqueles discípulos no caminho de Emaús? O texto diz que ele falou desde Moisés, então vamos lá, o que Moisés falou? Primeira profecia messiânica, Gênesis 3,15. Está lá escrito, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se Jesus começa a falar desde Moisés, eu creio que Jesus volta lá para Gênesis 3,15 e fala, vocês não sabem o que está escrito pelo profeta Moisés, o grande patriarca, esse grande líder, o que ele falou acerca desse Jesus? O que ele falou acerca do Filho de Deus? E ele começa a falar, Gênesis 2,3, em ti será bendita todas as famílias da terra, a palavra que Deus falou para Abraão. Ali Abraão tipificava o próprio Cristo e Jesus começa a interpretar todo o Velho Testamento, todo o Pentateuco, toda a lei de Moisés. Ele começa a dar instrução, Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jesus faz eles lembrar que da tribo de Judá, Deus suscitaria um mais poderoso do que Moisés. Jesus começa a mostrar para os discípulos, Êxodo 12, a instituição da Páscoa, o cordeiro que foi morto, e aquele cordeiro tipificava o próprio Cristo que haveria de morrer numa cruz para dar realmente uma solução para o pecado do homem. Jesus leva o discípulo lá para Levítico 16, o dia da expiação, e começa a mostrar o que era realmente o cordeiro pascual, aquele que foi imolado, expiado pelos nossos pecados. E Jesus leva eles para Números 21:9, quando Moisés fez a serpente e levantou a serpente no deserto, e o próprio Jesus falou sobre isso para o seu discípulo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no meio de vós. Querido, nós estamos aqui conjecturando o que Jesus poderia ter dito para aquele discípulo no caminho de Emaús. Jesus poderia levar eles para Números 24:17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplai-o, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Isso aqui é uma profecia messiânica, é uma profecia voltada para o Cristo. E era isso que Jesus mostrava para aqueles dois discípulos. E enquanto Jesus falava, o coração deles ardiam. Eles criam na palavra, eles recebiam a palavra gostoso, mas os seus olhos ainda estavam vendados. Querido, olha só, Número 17:18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, no meio dos teus inimigos, semelhante a mim. A ele ouvirá. Aqui fala da promessa do grande profeta que se levantaria. E os discípulos não foram capazes de entender tudo o que os patriarcas disseram, tudo o que estava escrito na lei de Moisés. E o texto diz que Jesus começa por Moisés, depois ele vai para os profetas. E o texto ainda diz, todos os profetas. Imagine você um dia inteiro com Jesus, pela manhã até o pôr do sol, do nascer do sol ao crepúsculo. Você com Jesus, e Jesus te falando as Escrituras, desde Gênesis até os profetas, e trazendo toda a revelação das Escrituras para aqueles discípulos. O coração deles realmente fervia. Aí eles perceberam que aquele era um homem conhecedor profundo da lei, mas os seus olhos ainda estavam fechados. Preste atenção, Deus está falando contigo hoje. Olha, querido, não adianta, na verdade, você conversar com Jesus, você sentir a presença de Jesus. Não adianta você estar com Jesus, sentir a presença dele e não ter a revelação profunda e completa de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus em sua vida? Qual a importância de Jesus em sua vida? Olha só o que esses discípulos experimentaram. Jesus entra então explicando sobre os profetas, está lá em Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Isso foi o profeta Isaías. No capítulo 9, 6 e 7, ele também diz, portanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus pés, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Querido, interessante que Isaías foi um dos profetas que mais mencionou sobre Jesus. Isaías 42, de 1 a 4, servo do Senhor, eis que aqui está o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma compraz. E Isaías 61 também, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, não é? Foi experimentado. E Isaías 53 realmente havia cruz, a crucificação de Jesus. Tudo estava ali registrado. E Jesus faz o discípulo lembrar de tudo isso. Faz o discípulo lembrar de Isaías 49, o servo do Senhor, a luz do gentio. Ouvi, ó terra, ó mar, vós, povo de longe, escutai. O Senhor vos chamou desde o seu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada, né? E aquele texto, ele trata exatamente daquilo que Jesus veio fazer. Os discípulos no caminho de Emaús ouviram toda essa palavra, desde Moisés, os profetas e os salmos. Toda essa palavra eles receberam. Isaías 61, as boas novas de salvação, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E esse texto é interessante porque o próprio Jesus com os discípulos no templo, ele abriu as Escrituras exatamente em cima desse texto. Queridos, dava para os discípulos aqui nesse momento saberem que era Jesus. Era Jesus que estava no barco com eles. Era Jesus que estava no caminho de Emaús com eles. Eles deveriam abrir os seus olhos para entender. Jesus começa pelos profetas, falei só de Isaías, mas tem Jeremias 23, 5, eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, profecia acerca do Messias. Ezequiel 34, suscitarei no meio deles um só pastor, e ele apacentará o meu rebanho. Daniel 9, 24, né? Onde está ali determinada sobre o servo do Senhor para cessar o pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça. É uma profecia relacionada a Jesus. Poderia falar de Zacarias, né? Quando o profeta diz que marcas são essas em suas mãos, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Poderia falar de Miqueias 7:20, de Malaquias, né? Eis que envia o meu discípulo, o meu profeta. Poderia falar de tantos outros profetas que profetizaram acerca do Messias. Eu não dou conta, mas Jesus foi um dia inteiro falando para aquele discípulo quem era Jesus. Queridos, mas os olhos deles estavam vendados. E Jesus leva ele para os salmos, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 46, e ele começa a relatar, né, todos os salmos, os 139, e Jesus começa a ensinar aqueles discípulos, mostrar para eles o que está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, mas eles não foram capazes de ter os seus olhos abertos, não foram capazes de reconhecer Jesus, não foram capazes de compreender, de entender Jesus. Queridos, quantos de nós também vivemos assim, com os nossos olhos vendados? Queremos as bênçãos de Jesus, queremos um milagre na nossa vida, queremos uma resposta instantânea, queremos que tudo aconteça para nos beneficiar, mas não queremos gastar tempo para realmente conhecer Jesus. Não queremos parar um pouco, deixar um pouco os nossos afazeres, deixar um pouco a nossa vida, deixar um pouco o nosso conforto, deixar um pouco tantas coisas que poderíamos deixar para gastar um tempo com Jesus, para experimentar coisas maravilhosas que Ele tem para nos oferecer. E, infelizmente, os discípulos não conheceram o seu Mestre, não reconheceram Jesus, não compreenderam que era o próprio Jesus que falava com eles. E diz o texto que eles caminharam pela manhã até o pôr do sol. O versículo 29 diz, e eles insistiram com ele dizendo, olha, fica conosco, porque chegamos já à hora da tarde e o dia já declina. E Jesus fez menção de que ia continuar, mas eles insistiram com Jesus. E Jesus entrou na casa dos discípulos. Queridão, deixa Jesus entrar em sua casa.
Deixa Jesus entrar em sua vida. Deixa Jesus mudar o seu coração. Deixa Jesus abrir os seus olhos para que você veja. Deixa Jesus te mostrar um caminho sobremodo mais excelente. Não adianta você ficar ouvindo falar de Jesus, você precisa ter uma experiência pessoal com Ele. Não adianta você caminhar para a igreja, achar que já está bom demais. Não, querido, você precisa realmente experimentar Jesus em sua casa, em sua vida, mais profundamente. Jesus entrou na casa dos discípulos. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto é que aquele entrar, aquele comungar, o partir do pão, e aconteceu que, estando eles reclinando com eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou.